Seja muito bem-vindo e bem-vinda à sessão online totalmente gratuita da Cardiotopics, onde a gente vai falar sobre o infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico e o manejo dessa doença tão importante. Então eu quero lembrar a você, primeiro, parabenizá-lo, né, por ter chegado e parabenizá-la por ter chegado até aqui, dizer que você já dá um grande passo só no desejo de aprender, ou talvez, se você já conhece sobre o assunto, se atualizar a respeito do tema, e dizer que essa aula vai ficar disponível por tempo limitado. Então, embora você esteja acompanhando ela através do YouTube, em breve ela vai ser retirada, então ela é uma aula exclusiva para aqueles que se interessaram e se cadastraram para acompanhar esse conteúdo. Isso evita também até que a gente acabe adiando, né? Você acabe adiando de assistir esse conteúdo e se dedique desde já a aprender sobre o tema. Lembre-se, essa aula é o primeiro passo, né, ou apenas mais um passo no aprendizado desse assunto. Então é importante que após essa aula você revise o conteúdo através de uma literatura atualizada, né, e da sua confiança, e continue colocando em prática esses conceitos, respondendo casos clínicos ou questões de prova de residência, bem como nos plantões da sua vida, quando você se deparar com casos como esse, ok? Então, qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários abaixo, ok? Depois a gente vai fazer uma sessão, né, lá no nosso Instagram da Cardiotopics, justamente para responder a essas dúvidas. E se você não quiser deixar aí nos comentários abaixo, mas ficar com alguma dúvida ou tiver alguma crítica ou sugestão, você pode enviar para o direct lá no Instagram, @cardiotopics, está aí embaixo aparecendo. Você pode mandar para lá que a gente também vai aceitar com o maior carinho. Então vamos lá, vamos falar sobre o diagnóstico e manejo do infarto agudo do miocárdio com supra de ST. As demais síndromes coronarianas agudas serão abordadas em outras sessões, então aguardem aí, futuramente a gente vai ter. Bom, qual é a grande chave do manejo e também do diagnóstico do infarto com supra? É o fato de sermos rápidos. A suspeita precisa ser precoce. O diagnóstico precisa ser precoce e o tratamento também tem que ser precoce. Afinal, tudo tem que ser rápido, porque se a gente leva tempo demais para diagnosticar, para suspeitar, para tratar, para definir as condutas para o paciente, a gente perde muito tempo. E tempo aqui é precioso. A gente costuma dizer que tempo é músculo. Assim como o tempo é cérebro, tempo também é músculo. Então a gente tem que agir rápido, porque a cada minuto que passa, a gente está aumentando a mortalidade do paciente e a morbidade também, caso ele não venha a perder a sua vida. Falando sobre as causas, a gente sabe que a doença aterosclerótica é de longe, né, a principal causa, né, de infarto agudo do miocárdio. É justamente a instabilidade de uma placa de ateroma, seja através de erosão ou de ruptura, que vai levar a uma oclusão total ou subtotal de uma coronária. E é esta oclusão total ou subtotal que levará à síndrome coronariana aguda. Então, a ruptura ela acontece em 70% dos casos, então é mais comum, e a erosão em 25% dos casos, os outros 5% geralmente derivam de um nódulo calcificado. Além disso, a gente vai ter a oclusão total do vaso. No infarto com supra, a gente tem oclusões totais. No infarto sem supra, a gente tem oclusões subtotais, tá? Além disso, a isquemia e a necrose vão levar, né, à disfunção sistólica, vão levar ao choque cardiogênico, geralmente vão culminar, né, no choque cardiogênico por perda da função cardíaca, a arritmias, então a gente pode ter uma instabilidade elétrica, inclusive essas arritmias, elas geram um ciclo, porque o coração contraindo-se, mesmo que não seja de forma efetiva, mas mais rapidamente, ele vai aumentar o consumo de O2, né? O miocárdio aumenta o seu consumo de oxigênio e isso vai tender a aumentar a área isquêmica. Além disso, podem aparecer problemas mecânicos, como insuficiências valvares agudas, que têm um grau de mortalidade muito alto. Então, a reperfusão e a recuperação dependem do tempo. Então,
quando a gente age para fazer a reperfusão mais precocemente, o indivíduo ele tende a se recuperar mais rapidamente. Então, reperfusões a partir aí de 20 minutos, em poucos minutos, geralmente cursam com recuperações completas. Isso é praticamente inviável na prática, a não ser em grandes centros. Até mesmo porque o paciente já chega, né, já com esse tempo extrapolado. Se a gente tiver uma reperfusão que acontece aí nas primeiras 2 a 4 horas, o miocárdio não se recupera completamente de imediato, ele fica de uma maneira que a gente chama stunning myocardium, que é o miocárdio atordoado, né? Ou seja, ele fica com a sua função diminuída, com a sua contração pouco ineficaz, por algumas horas ou até mesmo por alguns dias, e depois ele vai recuperar a sua função ou tende a recuperar a sua função normal. E se esse infarto passa aí de 12 horas, às vezes menos, às vezes mais, mas em média 12 horas, ele tende a ser irreversível. E quando o infarto não é causado por aterosclerose, quando a doença aterosclerótica não é a causa, aí a gente tem várias outras possibilidades. Mas entenda que todas elas são raras, né? São difíceis de acontecer e geralmente a gente vai estar diante mesmo de uma aterosclerose, de uma placa de ateroma instável ocluindo a coronária. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, a gente sempre se lembra da clínica, não é isso? E dos exames complementares. E aí, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, novamente, a gente fala de eletro e marcadores de necrose. No infarto com supra, eu quero que você, pelo amor de Deus, esqueça de marcador de necrose. Não existe marcador de necrose, troponina para infarto com supra. Ninguém vai esperar que um marcador de necrose, que uma troponina venha alta para tomar alguma conduta. Tempo é músculo. Então, diagnóstico de infarto com supra se faz no eletro e, evidentemente, com a clínica. A gente precisa das duas coisas. Então, embora oficialmente uma troponina aumentada fale a favor de um infarto, e vai aumentar no infarto com supra, a gente não vai esperar de maneira alguma uma troponina, vou esperar que a curva de troponina, 3 horas vai saindo, então vamos esperar. Não vamos esperar isso. Então, repita comigo. Troponina não é necessária para infarto com supra. Fala de novo. Troponina não é necessária para infarto com supra. Não é necessária. Então, o diagnóstico vai se pautar em eletro e clínica. Tanto é verdade isso que os livros, né, os guidelines de emergência e os livros, né, os mais famosos aqui no Brasil, já inclusive tiraram a seção de troponina do capítulo, ou dos capítulos que abordam o infarto com supra, para justamente não levar a pessoa a entender de que aquilo é necessário. Então não é, não espere, você pode até pedir, mas para tomar conduta a gente não vai esperar, ok? Então como que a gente vai fazer o diagnóstico? Então vamos lá. Tudo começa geralmente com dor torácica. Essa dor geralmente é precordial, em aperto, ela tem a característica de ser de forte intensidade, mal caracterizada e dura, né? Alguns livros falam de 10 a 20 minutos, outros falam mais do que 20 minutos, não melhorando nem com repouso, geralmente é desencadeada ao repouso e nem com uso de nitratos, como geralmente acontece na angina estável. Ela irradia para ombros e membros superiores. Atenção, pode irradiar tanto para o lado esquerdo como para o direito. Ok? Embora seja mais comum a irradiação para o lado esquerdo, a irradiação para o lado direito ela pode acontecer, inclusive denota maior gravidade, segundo os estudos. Além disso, a dor ela é acompanhada, assim como outras dores viscerais, por sudorese e vômitos, ou náuseas. Né? O paciente pode eventualmente não vomitar, mas ter náuseas. Além disso, a gente tem pacientes que apresentam os chamados equivalentes anginosos, que são o quê? São sintomas ou sinais que nós vamos enxergar, geralmente sintomas, onde o paciente relata e eles têm uma relação com o mesmo processo que leva à angina. Então, as mesmas alterações que culminam na angina podem também levar a outros sintomas. Então, que sintomas são esses? São a dispneia, a síncope, tonturas e uma sensação de fadiga, de cansaço. Isso é muito comum. Além dos equivalentes anginosos, a gente também tem os sintomas atípicos ou a dor
torácica atípica, que é aquela dor que foge das características usuais de uma dor torácica anginosa, que é constritiva, em aperto. Então ela vai aparecer geralmente uma dor mal caracterizada, muitas vezes em queimação, às vezes retroesternal, podendo inclusive confundir-se com dores do trato gastrointestinal, e ela, tanto a dor atípica como os equivalentes anginosos, serão mais comuns em pacientes do sexo feminino, diabéticos, idosos, pacientes com demência que vão ter dificuldade para explicar seus sintomas, renais crônicos, e aqui a gente também pode adicionar pacientes transplantados e revascularizados, ok? Bom, agora, e o eletro? Lembre-se, o eletro deve ser feito o mais rapidamente. Todo paciente com dor torácica precisa, na sala de emergência, ser submetido a um eletro e a um raio-x de tórax. E isso deve ser feito o mais rapidamente possível. No caso de uma suspeita de infarto, o eletro deve ser feito em até 2 minutos. 10 minutos, aqueles 10 minutos que a gente geralmente conhece, é o tempo onde a gente deve já ler o eletro. Então, o eletro, em 10 minutos, ele tem que estar pronto e a gente já tem que saber o que o paciente tem. Então, tem que ser rápido, é tudo muito rápido. Chegou, dor torácica é igual a eletro. Faz o eletro. Não é um exame invasivo, não gera nenhuma complicação, então deve ser feito o mais rapidamente possível em todos os pacientes com dor torácica. Agora, para a gente entender como que um infarto vai afetar um eletrocardiograma, a gente precisa saber primeiro um pouco da circulação do coração, uma vez que o infarto, na maioria das vezes, é causada por uma oclusão, e no caso do infarto com supra, por uma oclusão total de uma coronária ou mais coronárias, a gente precisa entender onde cada coronária chega. E aí a gente tem 3 artérias mais importantes que a gente precisa entender, que são a coronária direita e a coronária esquerda, que por sua vez vai dar origem à circunflexa e à descendente anterior. Então a gente vai ter coronária direita, circunflexa e descendente anterior, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, além disso, o ventrículo esquerdo, por ser uma grande câmara, a gente ainda vai dividir aí em algumas paredes. Então a gente tem a parede anterior e o ápice. Aqui também a gente pode incluir o septo, né? Especialmente os 2 terços anteriores do septo, vou te falar por quê. A parede lateral, a parede posterior e a parede inferior. O ventrículo direito é irrigado pela coronária direita, é fácil fazer associação, né? A maior parte, a parte anterior e ápice, bem como os 2 terços anteriores do septo, são irrigados pela descendente anterior. Também é fácil fazer a relação anterior com a parede anterior, ok? E no caso da parede lateral, só sobra de fato a circunflexa, ok? E no caso da parede posterior e da parede inferior, aí, em alguns casos, quando houver dominância, que a gente chama de dominância direita, que acontece em mais ou menos 75% dos casos, a parede posterior e inferior serão irrigadas pela coronária direita. Em 20 a 25% dos casos, essa irrigação será dada pela circunflexa. Vale aqui lembrar um ponto. A parede posterior não é exatamente parede posterior. Inclusive, esse termo tem sido orientado a gente a, inclusive, abandonar. As últimas diretrizes eletrocardiográficas da Sociedade Brasileira de Cardiologia nem sequer citam mais o chamado infarto de parede posterior, porque os estudos com ressonância magnética cardíaca mostraram que essa parede, na verdade, se deve, na verdade, mais à parede basal, à parte basal da parede lateral. Tá? Então, é meio controverso, muitos livros recentes citam ainda a parede posterior. Não muda nada essa mudança de nomenclatura, não muda nada a respeito da investigação, em relação à investigação, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa, mas hoje se recomenda mais a gente abandonar esse termo de infarto de parede posterior. Tá? Bem, e como é que a gente vai localizar isso? Então a gente vai entender as derivações, tá? Então, entendendo as derivações do plano frontal e do plano precordial, a gente consegue entender as relações de cada derivação com cada parede. E aí, quando a gente enxergar um supra em uma determinada parede, a gente vai conseguir determinar... quando a gente enxergar um supra em determinada derivação, a gente vai conseguir determinar em que parede é esse supra, ou seja, que parede está sendo acometida pela isquemia, e melhor, a gente ainda vai poder saber, uma vez que a gente entendeu as relações das paredes com os vasos, até qual vaso provavelmente está ocluído. Então, quando a gente pensa em D1, AVL, V5 e V6,
a gente pensa em parede lateral. D1 e AVL, lá, você lembra daquela rosa dos ventos? D1 fica logo aqui e AVL fica mais ou menos aqui, à esquerda do coração do paciente. Então, a gente diz, inclusive, que eles são da parede lateral alta, porque ficam mais aqui para cima. Já V5 e V6 não são da rosa dos ventos, né? Eles não são derivações do plano frontal, e sim do plano precordial, mas também ficam posicionados, são eletrodos que ficam posicionados mais à esquerda. Então, a gente também chama eles, coloca eles aí na parede lateral, tá? De V1 a V4, que são as derivações precordiais aqui, mas do meio do tórax, a gente vai ter a parede anterior. E se a gente associar, né, a parede anterior com a parede lateral, a gente vai ter um infarto chamado anterior extenso, que pega de V1 a V6, D1 e AVL. Quando a gente tem apenas o acometimento da última derivação anterior, que é V4, ou eventualmente até de V3, dependendo da fonte, e além disso a gente tem um acometimento lateral, esse infarto é chamado de anterior lateral ou anterolateral, tá? E a gente também tem o infarto de parede inferior, que é quando a gente tem um acometimento de D2, D3 e AVF, já que lá naquela nossa rosa dos ventos, novamente desenhando aqui, a gente tem D3 mais ou menos aqui, AVF mais ou menos aqui e D2 mais ou menos aqui. Então, todos na parte inferior, por isso a gente chama de derivações de parede inferior. Tá? Agora, quais são os critérios? Eu já coloquei aqui um recado de atenção para você se ligar, daqui a pouco você vai entender ele. Mas quais são os critérios? Então, a gente tem que ter, para dizer que o supra é por infarto, porque nem todo supra é um infarto, a gente tem que ter o supra do segmento ST no ponto J e no segmento ST. Ponto J é a parte que separa o ponto no eletro que separa o QRS do segmento ST, a gente tem que ter um supra de mais de 1 milímetro, ou pelo menos 1 milímetro, e em duas derivações contíguas, ou seja, não pode ser um supra em D1 e D2, porque D1 é parede lateral e D2 é parede inferior. Então tem que ser duas derivações de mesma parede, V1 e V2, né, que a gente chama de anteroseptal ou septal, D2 e AVF, D3 e D2, então são derivações de mesma parede, ok? E tem que ser pelo menos 1 milímetro. Agora, atenção, olha aqui o recado de atenção. Lembre-se, V2 e V3 é diferente, a gente vai avaliar pelo sexo e pela idade. Então, para a mulher tem que ser acima de 1,5 quadradinho, para homem, se for acima de 40 anos, acima de 2 quadradinhos, e se for abaixo de 40 anos, como tem aquela chance de ter repolarização precoce, que também cursa com supra de ST, então a gente vai determinar um limite maior, que é de 2 quadradinhos e meio, ok? Agora, como que a gente faz para medir esse supra? É simples, nós vamos marcar 2 pontos só no eletro. Um ponto fica no final do segmento PR, ok? O segmento PR está aqui, e o outro ponto fica no ponto J, que é o encontro da onda T do segmento ST com o QRS. Então, a gente marca esses 2 pontos e a gente vai ver a diferença de amplitude entre eles, e essa diferença de amplitude a gente vai medir e o valor que der é o chamado supra de ST, ok? Isso também, essa mesma medida vale para o infra de ST também. Então a gente vai ver basicamente o quanto o supra está longe da linha de base. Então a gente vai comparar com a linha de base. Eventualmente, o segmento PR pode estar infradesnivelado. E aí a gente deve usar, nesse caso, o segmento TP. Inclusive, algumas referências recomendam que a gente use sempre o segmento TP. Mas o segmento PR tende a ser mais fácil. Okay? O segmento TP, só para lembrar, é o segmento que fica entre, né, o final da onda T até o início da próxima onda P. Agora, e se a gente estiver diante de um bloqueio de ramo esquerdo? Segundo as últimas diretrizes, se a gente tem um paciente com dor torácica típica, anginosa, e o eletro dele mostra um bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo, segundo os guidelines europeus, a gente pode também incluir o bloqueio de ramo direito novo ou presumidamente novo, a gente vai tomar as mesmas condutas que a gente tomaria para um infarto com supra, ok? É como se a gente dissesse assim, olha, esse BR é a mesma coisa de um supra. Só que existem pacientes que já têm um bloqueio de ramo esquerdo antigo.
E o grande problema do bloqueio de ramo esquerdo, que a gente não vai encontrar geralmente no bloqueio de ramo direito, é que o bloqueio de ramo esquerdo ele cursa geralmente com os supras de ST. Você já deve saber, né, que nos bloqueios de ramo a gente tem QRS largo, geralmente onda T invertida. Então, geralmente o segmento ST ele vai suprar ou infrar, ele vai para cima ou para baixo, a depender de para onde a onda T vai. Então, geralmente ele vai combinar com a onda T. Se a onda T fica positiva, geralmente a gente vai ver um supra. Se a onda T está negativa, geralmente a gente vai ver um infra. Então, o supra ele sempre tende a ser discordante no bloqueio de ramo esquerdo, ele sempre tende a ser discordante do QRS. Então, se o QRS está negativo, o supra geralmente fica positivo. Se o QRS está positivo, a gente não vai ter supra, a gente vai ter um infra. Então, fica negativo. Então, esse é o comportamento de um BRE. Tá? Então, só que a pessoa que tem BRE, ela pode infartar. E aí, como que eu vou saber se o supra que ela teve é um supra de um infarto ou é o supra do BRE? Para isso, vieram os critérios de Sgarbossa. Então, os critérios de Sgarbossa vai ajudar a gente a entender se esse bloqueio de ramo antigo, esquerdo, está sendo acompanhado de um infarto com supra. Tá? Então, esses critérios foram desenhados há muito tempo, lá no século passado, na década de 80, e até hoje são utilizados. Ok? Então, como é que eles funcionam? São 3 critérios. O primeiro critério vale 5 pontos, e ele diz o quê? Eu tenho que ter um supra concordante de pelo menos 1 milímetro, ou seja, numa derivação onde o QRS é positivo, eu tenho que ter um supra, ok? Isso foge, por que esse critério? Porque isso foge do BRE normal. No BRE, aqui eu esperaria o quê? Um infra com a onda T negativa. Mas se eu tiver um supra, eu vou suspeitar de um infarto, ok? Um supra concordante. Outro critério que vale 3 pontos é um supra também, dessa vez discordante, exatamente como acontece no bloqueio de ramo esquerdo, só que muito grande. Então é aquele supra que você fala, poxa, bloqueio de ramo esquerdo tem supra, mas um supra desse tamanho não é possível. Então, é um supra de pelo menos um quadradão, ou 5 quadradinhos, certo? Então ele tem que ser discordante. Então o QRS está negativo, o supra positivo. E a gente tem um terceiro critério, que é o chamado infraconcordante. Então, um infra de pelo menos 1 milímetro concordante em V1, ou V2, ou V3. Vale 2 pontos, ok? Se eu tiver pelo menos 3 pontos, ou seja, por exemplo, se eu tiver um supradiscordante, só esse critério aqui eu já fecho para infarto agudo do miocárdio, ok? Bom, o grande problema desses critérios eu já denunciei aí, é a baixa sensibilidade. Então, alguns estudos, inclusive, mostram que pelo menos 1 em cada 3 pacientes escapa desses critérios. Então, a sensibilidade não é das melhores. Em 2012, Smith e colaboradores modificaram os critérios de Sgarbossa, trocando um critério, aquele critério do supradiscordante, por um outro critério. Agora, a gente não precisa ter apenas um supradiscordante, pode ser um ST discordante, ou seja, pode ser um supra onde eu tenho um QRS negativo, ou um infra, onde eu tenho um QRS positivo. E esse segmento ST discordante, o tamanho dele, o tamanho do supra ou o tamanho do infra, tem que ser de pelo menos 25% do tamanho do QRS naquela derivação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um QRS positivo com um infra discordante, que é 30%, o tamanho dele representa 30% do QRS. Por quê? Porque ele tem 3 milímetros e o QRS tem 10. Então aqui eu estou diante de um critério positivo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um QRS negativo com um supra que ultrapassa também os 25%. Então, aqui também existe uma mudança de pontuação, né? Eu não tenho aquela diferença de 5, 3, 2. Aqui todos os critérios valem 1 ponto, se eu tiver um critério, eu já fecho o diagnóstico para infarto. Isso aqui aumentou muito a sensibilidade, então se você puder usar isso na prática, na sua prática, aí, é melhor do que os critérios de Sgarbossa clássicos, tá bom? Vamos entender como isso se aplica? Então, olha aqui, eu tenho um paciente esse paciente aqui já chegou com bloqueio de ramo antigo, ele já disse, olha, eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, tá? E aí a gente fez o eletro e realmente tinha um bloqueio de ramo esquerdo, olha aqui, padrão QS em V1, R puro com entalhe em V6,
E perceba que o QRS é alargado quando a T invertida. É tudo que a gente já sabe de bloqueio de ramo esquerdo. Se você não sabe, você pode ir lá no Instagram da Caixa Tops que a gente tem um vídeo explicando sobre bloqueio de ramo esquerdo, tá? Então, aqui a gente está diante de um bloqueio de ramo esquerdo. Agora, esse bloqueio de ramo esquerdo é um bloqueio acompanhado de infarto com supra ou não? É só um bloqueio de ramo esquerdo e a dor torácica do paciente é por outro motivo? É aí que entram os critérios de Sgarbossa, ok? Para sanar essa dúvida. Então perceba que aqui, por exemplo, em D2, eu tenho um supra concordante, né? Porque o QRS é positivo e o supra também é, todo supra é positivo, de mais, provavelmente aqui 2 milímetros, mais ou menos. Então, aqui eu já tenho um critério positivo. Perceba que em V1 eu tenho um supradiscordante, mas é um supradiscordante grande, mais de um quadradinho aqui, provavelmente, mais de um quadradão, né? Quase 2 quadradões, eu imagino aqui. Não dá para ver muito bem, porque a imagem não é tão boa, mas é um supra muito importante. Então, aqui a gente está, de fato, diante de um bloqueio de ramo esquerdo acompanhado de um infarto com supra. Tá? Aqui é um outro exemplo de bloqueio de ramo esquerdo. Nesse aqui a gente não tem os critérios. Tá? Depois você pode pausar e ver direitinho esse eletro. Tá? Embora aqui em V2 a gente tenha, né, um supra importante, talvez de quase 5 quadradinhos, quase um quadradão para atender aquele critério, perceba que ele não atende ao critério dos Sgarbossa modificados. Por quê? Porque a gente tem um supra grande, né, um supra generoso, tá? Talvez aqui de 7, talvez quadradinhos, e é discordante, porque o QRS é negativo, mas olha o tamanhão do QRS. O QRS também é grande, aqui inclusive a gente tem uma sobrecarga, uma sobrecarga ventricular, provavelmente de ventrículo esquerdo, e associada ao bloqueio. Então essa sobrecarga ela aumentou, né, as amplitudes tanto do supra como do QRS. Então perceba que se a gente for pelos critérios modificados, ele não atende, porque ele não chega àqueles 25% que a gente determina, né, que o critério determina. Ok? Muito bem, vamos agora falar sobre uma das maiores polêmicas do infarto. Então, se liga aí, vamos falar agora do infarto de parede posterior. E por que eu falo que ele é um infarto, né, o mais polêmico de todos? Você deve se lembrar que agora há pouco nós falamos sobre onde cada coronária chega. E quando falamos sobre a parede inferior e a parede posterior, eu falei que a irrigação delas depende da dominância. Então, se a gente tiver uma dominância direita, que é o que acontece em 75% dos casos, a gente vai ter uma irrigação feita pela artéria coronária direita. E se a gente tiver uma dominância esquerda, também chamada de dominância circunflexa, a irrigação será feita pela artéria circunflexa. Então, a grande dúvida quando eu tenho um supra de D2, D3 e AVF eu tenho um acometimento de artéria coronária direita ou de artéria circunflexa. Então, é possível saber isso pelo eletro ou apenas na sala de hemodinâmica? Então, certeza mesmo, a gente só vai ter na sala de hemodinâmica. No entanto, é possível, né, que a gente tenha aqui algumas pistas de qual artéria foi acometida, sim. Então, quando a gente tem acometimento de artéria coronária direita, o que acontece? Como, eventualmente, a gente também vai ter uma isquemia de ventrículo direito, os vetores eles vão sempre na direção da área isquemiada. Então, os vetores eles começarão a ir para a direita. Eu desenho aqui para a esquerda porque é o coração do paciente. Então, os vetores vão começar a se direcionar para a direita, de modo que as derivações que estão mais à direita, elas irão apresentar supras maiores, não é isso? Então, é por isso que a grande dica é quando a gente tem um supra de D3 maior do que o supra de D2. Por quê? Porque lá na nossa rosa dos ventos, D2 está aqui e D3 está aqui. Então, quem está mais à direita? D3, ok? Então, o supra de D3 sendo maior do que de D2, e se a gente ainda tiver um infra de AVL, aí pronto, aí fala muito a favor. Por quê? Porque a AVL está aqui à esquerda, então se eu tenho um infra de AVL é porque os vetores de isquemia estão indo contrários à AVL. E
quando o acometimento é de artéria circunflexa. O que a gente tende a enxergar? O oposto. Então, geralmente, a gente vai ter um supra de D2 maior do que de D3, porque agora os vetores vão para a esquerda, e a VL vai estar normal ou com um pequeno supra. A gente pode também, eventualmente, ver um pequeno infra, mas muito pequeno, muito discreto. Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui eu tenho supra em D2, D3 e AVF, é infarto de parede inferior. Coronária direita ou circunflexa? Parece-me que o supra de D2 é maior do que o supra de D3. E, embora a gente tenha um infra de AVL, perceba que não é um infra tão proeminente. Além disso, a gente tem supra de V5 e V6, que são da parede lateral. Então, tudo indica que aqui a gente tem realmente um acometimento de artéria circunflexa, ok? Outro aqui, a gente tem novamente supra em D2, D3 e AVF. Perceba que agora o supra de D3 é maior do que o de D2. A gente tem um grande infra em AVL. E não é só em AVL, a gente tem infra em toda a parede lateral, D1, V5, V6. Então, o que aconteceu aqui? Como a parede lateral ela é uma parede em espelho, o que é uma parede em espelho? É quando uma faz supra, a espelho faz infra. Quando uma faz infra, a espelho faz... Então, a parede espelho ela sempre vai mostrar o inverso da parede dela, por isso espelho. Então, veja como a parede lateral ela é um espelho da parede inferior, então enquanto tem um supra de D2, D3, AVF, toda a parede lateral aqui tem um infra. Então, os vetores aqui estão indo para a direita. Outra coisa que eu quero que você perceba é que se o coração ele tem uma parede anterior e uma parede posterior, a parede anterior é espelho da posterior e vice-versa. Então, quando a gente está diante de um infarto de parede inferior, imagine, geralmente a irrigação da parede inferior vai ser feita pela mesma artéria que irriga também a parede posterior. Então, é normal que, quando eu tenho um infarto de parede inferior, eu também tenho infarto de parede posterior. E qual é a grande dica? A grande dica é, já que a gente não tem como ver a parede posterior no eletro de 12 derivações, a gente olha para V1, V2 e V3, que é a parede anterior. Se em V1, V2 e V3 eu tenho um infra, então provavelmente na parede posterior eu tenho um supra, se ligou? Então, porque uma é espelho da outra. Então, sempre que eu tiver D2, D3 e AVF com supra e tiver infra em V1, V2 e V3, eu tenho que pedir algumas derivações a mais, que são V3R e V4R, para analisar o ventrículo direito, já que geralmente a gente vai ter dominância, né, direita. Então a gente tem que avaliar o ventrículo direito para ver se ele está infartado, e V7 e V8 para avaliar a parede posterior, ok? Como que a gente então vai manejar esse paciente? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a monitorização eletrocardiográfica. Aqui eu não falo só do eletro em si, mas manter o paciente lá no monitor com aqueles eletrodos precordiais. Além disso, uma pressão arterial não invasiva e uma oximetria de pulso. Então, aqui a gente vai monitorizar o paciente, ok? Além disso, a gente vai oferecer oxigênio para todo mundo? Não, pelo amor de Deus. Oferecer oxigênio para todo mundo aumenta a mortalidade. Por quê? Porque oferecer oxigênio demais aumenta a resistência vascular sistêmica, ou seja, você está aumentando o pós-carga do coração, de um coração que está isquemiado, ele vai consumir ainda mais oxigênio e vai morrer mais. Então não oferece oxigênio, a não ser que o paciente tenha saturação menor do que 90. Aqui por oxigênio entenda-se qualquer suporte ventilatório, desde um catéter nasal até uma intubação se for necessário. Acesso venoso periférico, central aqui não é a intenção inicialmente, e o exame físico e complementar. O exame físico ele deve ser focado na classificação de Killip, que é uma classificação de prognóstico e mortalidade, que tem 4 graus. Killip 1 é quando o paciente não tem nenhum sinal de congestão, ele está praticamente assintomático. Killip 2 é quando o paciente tem já alguns sinais de congestão, então a gente já consegue ouvir alguns estertores na ausculta. Killip 3 é quando o paciente tem edema agudo de pulmão, a gente já tem estertores pulmonares bilaterais, já tomando pelo menos 2/3 inferiores do pulmão. E Killip 4 é quando o paciente tem choque cardiogênico, aí sim a mortalidade é altíssima, tá? Então a gente vai focar o exame físico no Killip, é a ausculta pulmonar praticamente, e vendo ali também o exame físico geral, palpando, vendo se o paciente está com tempo de enchimento capilar diminuído, vendo se tem sinais de choque. Raio-x de tórax é um dos exames complementares a se pedir para todo paciente, lembrando que esse exame tem que ser feito no leito, então o paciente não vai levantar para fazer, por quê? Porque a gente não quer que o paciente levante para nada. Quando ele levanta, caminha, se esforça, ele aumenta o consumo miocárdico e aumenta a área de isquemia. Então vamos deixar esse paciente paradinho, quietinho, ok?
E outros exames a gente pode pedir conforme a suspeita. Então, por exemplo, se não é um infarto com supra, mas é um infarto sem supra, né? A gente vê talvez um infra de ST ou uma outra alteração isquêmica, a gente pode pedir uma troponina. Na verdade, no infarto com supra, a gente deve pedir a troponina. O que eu falei lá no início é que a gente não deve esperar a troponina para tomar alguma conduta. E se eventualmente a gente suspeita, por exemplo, de um TEP, como causa da dor torácica, da dispneia, a gente pode pedir um dedímero. Então, outros exames conforme a suspeita diagnóstica, ok? Então, nada mais isso é do que o MOV, né? O conhecido MOV. Então, monitorização, oxigênio, veia e exames. Exame físico e exames complementares, ok? Então, vamos lá. Como que vai ser feita a terapia desse paciente? É isso, eu vim aqui para saber sobre isso, então me explique aí como é essa terapia. É simples. A terapia do infarto, ela se divide em 4 partes. Então, a gente tem a terapia anti-isquêmica, antiagregante, anticoagulante e não tem mais anti. Né? É a terapia de reperfusão. Tá? Então, são essas 4 terapias: anti-isquêmica, antiagregante, anticoagulante e de reperfusão. Qual é a única estratégia que realmente vai mudar e que precisa ser feita rapidamente? Terapia de reperfusão. Essa é a principal parte da terapia. O pilar da terapia é a reperfusão. Né? Tratar infarto com supra sem reperfusão, só realmente se já tiver muitas horas já, a gente vai conversar sobre isso aqui. Tá? Então, lembra dessas 4 etapas, a gente vai falar, começando pela etapa da terapia anti-isquêmica. Então, a terapia anti-isquêmica não diminui mortalidade de maneira direta. Tá? A gente tem alguns medicamentos que estão envolvidos na diminuição de mortalidade a longo prazo, mas de maneira geral ela não é a terapia mais importante. Ela está aí para diminuir talvez os impactos da isquemia e também trazer um pouco mais de conforto ao paciente. Então, a gente tem a morfina, bastante usada, né, ainda nas salas de emergência. No entanto, dos anti-isquêmicos é o menos indicado. Geralmente, embora tenha sido colocado aqui como o primeiro, ele é indicado geralmente após o uso de outros anti-isquêmicos. Então, o sulfato de morfina, a gente vai fazer 2 mg intravenoso. Ele tem a intenção de diminuir a dor do paciente, também faz um pouco de venodilatação e vasodilatação, que vai reduzir tanto a pré-carga como o pós-carga. E vai também reduzir, tem um potencial de reduzir a frequência cardíaca. Deprime o sistema nervoso central, então pode levar a uma depressão respiratória também. Atenção, por ser venodilatadora e reduzir a pré-carga, não pode ser usado em infarto de VD, porque em infarto de VD eu quero otimizar a pré-carga, então eu vou fazer reposição volêmica para melhorar a pré-carga e não baixar a pré-carga. Então, não pode usar infarto de ventrículo direito, nem a morfina e nem o próximo medicamento que a gente vai falar, tá? Então, como que a gente vai fazer? Uma ampola de 1 ml, que é uma ampola de 10 mg por ml. A gente vai diluir em 9 ml de soro fisiológico a 0,9% e a gente vai infundir 2 ml, que são os 2 mg que a gente quer, lentamente. Então, é um bolo, só que é um bolo lento, tá bom? E a gente pode eventualmente repetir em 5 a 10 minutos. Extremamente desaconselhável que se faça aquilo que se fazia antigamente, de colocar morfina até o paciente intoxicar. Tá? Isso não é mais aconselhado. Inclusive, morfina não é nem mais a primeira escolha, como falei, de anti-isquêmico. Tá? Não é mais a primeira escolha, mesmo para o infarto com supra. Alguns estudos, inclusive, mostram que a morfina pode atrasar, né, a absorção de alguns outros medicamentos. Então, pode até prejudicar a terapia em outros pilares, mas a gente não sabe exatamente sobre isso, então não é um medicamento ainda contraindicado. Então, de efeitos colaterais, mesmo de outros opioides, né? Então náusea, vômito, bradicardia, depressão respiratória, hipotensão, inclusive não deve ser usado em paciente hipotenso. E o antídoto para outros opioides também, e para a morfina, naloxone, 0,1 mg endovenoso a cada 15 minutos. Nitratos, podemos usar os nitratos? Obviamente, uma das primeiras escolhas. Né? Os nitratos são usados desde lá da angina estável até aqui, no infarto com supra. E a gente tem 2, tá? Agora vai aparecer um, que é o dinitrato de isosorbida, e depois eu vou mostrar o outro. O dinitrato de isosorbida é o isordil, ele é sublingual, a gente vai falar a dose que ele é usado, mas eu já quero te lembrar, nitrato não pode ser usado em paciente com infarto de VD, pelo mesmo motivo da morfina. Então, ele também é venodilatador. Os nitratos são venodilatadores e vasodilatadores, especialmente no leito coronariano. Então, eles são muito bons quando a gente tem infarto por vasoespasmo, né? São as medicações talvez mais importantes para resolver esse tipo de infarto, mas podem ser usados aqui no infarto com supra, tá? Só não pode usar no infarto de ventrículo direito.
Então, quais são as ações? A gente já falou, né? Venodilatação e vasodilatação coronariana, e as contraindicações são infarto de VD, o uso de inibidores de fosfodiesterase, então sildenafila, tadalafila, sildenafila nas últimas 24 horas, tadalafila nas últimas 48 horas, hipotensão e bradicardia. Então, faz esse nexo causal, tá? essa relação, tá? Entre nitrato e morfina. Tá? Geralmente, onde não pode usar nitrato, também não pode usar morfina, tá? Geralmente. Além do dinitrato de isosorbida, quando o paciente tem uma pressão muito elevada, a gente está diante, por exemplo, de uma emergência hipertensiva associada ao infarto, é extremamente aconselhado que a gente use a nitroglicerina aí endovenosa, no caso. Então, o Isordil a gente faz um comprimido sublingual a cada 5 minutos e a nitroglicerina, que é o Tridil, a gente vai fazer diluído em 10 ml, diluir 10 ml, né, que é a ampola, em 240 de soro fisiológico e fazer a 3 ml hora. Lembrando que para essa diluição é 3 ml hora, para outras diluições, obviamente, que a taxa vai mudar. Deve ser feita em bomba de fusão, é altamente recomendado que se faça em bomba de fusão contínua, tá? E aí a gente vai titular, né, conforme a necessidade do paciente. Geralmente se aumenta a cada 10 a 15 minutos, a cada 1 ml e meio. Então a gente vai indo de 3 ml por hora para 4,5 ml por hora, depois 6 ml por hora, e aí a gente vai aumentando, ok? Conforme a resposta do paciente. Beta-bloqueadores também são anti-isquêmicos, tá? A longo prazo mostram um bom benefício em mortalidade, especialmente naqueles pacientes que vão evoluir com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Não pode usar em paciente com QLIP maior que 1, então o paciente tem estertor, ele está instável, né, ou indo para a instabilidade, tem risco de evoluir para um choque cardiogênico, eu não posso usar beta-bloqueador, pelo menos nessa fase inicial. Lembrando que beta-bloqueador não é uma urgência, a não ser que o paciente precise de um controle de frequência ou pressórico, mas ele não é uma urgência, tá? A gente pode colocar ele nas primeiras 24 horas, mas não necessariamente de cara, então não precisa estar exatamente na primeira prescrição do seu paciente. Eu posso usar insuficiência cardíaca aguda? Posso, se o paciente já era usuário do beta-bloqueador. No broncoespasmo, eu posso usar um beta-1 seletivo e no DPOC também. Então, são aqui contraindicações chamadas contraindicações falsas. Nem sempre está contraindicado. E na situação de realmente é proibida, quando eu tenho risco de choque, que é o QLIP maior que 1, quando eu tenho intervalo PR maior que 240 milissegundos, então paciente que tem bloqueio atrioventricular de primeiro grau ou de graus maiores, e nas doenças arteriais obstrutivas periféricas. Aqui vai uma tabela para você, não vou ler essa tabela, mas dos principais beta-bloqueadores que foram estudados e aprovados para uso no infarto com supra. Saindo da terapia anti-isquêmica, a gente vai para a terapia antiagregante. Aqui a gente começa de cara com o mais importante, talvez, que é o ácido acetilsalicílico, nosso querido AS, que vai ser feito em todo paciente onde eu suspeite de síndrome coronariana aguda. Então, suspeitei de infarto com supra, sem supra, ou angina instável, não preciso confirmar, suspeitei AS, mastiga, 3 comprimidos, meu filho, toma 3 comprimidos. Alguns hospitais fazem 2. Pode ser uma dose aí de 100 a 300, mais ou menos, miligrama, que pode ser feita. Tá? Então, o ataque geralmente é feito com 2 ou 3 comprimidos de 100 miligramas e a manutenção é feita com um comprimido por dia. Tá? Só não faz em que caso? Paciente que tem suspeita de dissecção aguda de aorta, porque aí aumenta o risco de sangramento, e alergia verdadeira ao AS. Não sendo isso, eu posso fazer em todo caso. E aí, associado ao AS, a gente tem 3 opções e a gente vai escolher uma delas, que são o clopidogrel, o ticagrelor e o prasugrel. Tá? A escolha vai depender do tipo de terapia que eu vou fazer. Então, se eu vou trombolizar o paciente, os mais usuais até o momento, os que os estudos mostraram melhores resultados, foram o clopidogrel e o ticagrelor. Tá? E se eu for fazer a ICP, né, que é a intervenção coronariana percutânea, a angioplastia primária, aí eu vou optar pelo ticagrelor e pelo prasugrel. Posso usar clopidogrel? No meu serviço só tem clopidogrel. Pode usar, tá? Mas o risco de sangramento, complicações é maior, segundo os estudos. Então, trombólise melhor, ticagrelor e clopidogrel. Tá? Uns estudos mais recentes, antigamente se usava só o clopidogrel, no caso da trombólise, mas os estudos mais recentes vêm mostrando que o ticagrelor não é inferior ao clopidogrel, ok? Então, esses seriam os que a gente usaria. Tá? Sempre associado ao AS. Tá? Quais são as doses? No caso do clopidogrel, a gente usa uma dose de ataque de 300 mg ou de 600 mg. Em que caso a gente usa essa dose de 600 mg? Quando o paciente vai fazer CAT em menos de 6 horas. Se ele for fazer em mais de 6 horas, a gente pode usar os 300.
ok? E se ele não for fazer CAT, também. A gente sabe que hoje não tem mais o paciente que não faz CAT. Todo mundo que tem infarto vai ter que ir para o cateterismo. Não necessariamente vai fazer uma angioplastia, mas vai ter que fazer o cateterismo, mesmo que já tenha trombolizado e tenha tido sucesso. A manutenção é um comprimido de 75mg por dia. No ticagrelor, dose de ataque de 180 e a manutenção de 90 de 12 em 12. E o prasugrel, a dose de ataque é de 60 e a manutenção de 10mg por dia. A dupla antiagregação vai ser mantida aí por 12 meses, a não ser que haja contraindicações, e alguns até podem ser mantidos por mais tempo, tá? Saindo da terapia antiagregante, a gente vai para a terapia anticoagulante, falando dela, a enoxaparina, que é nosso anticoagulante preferido, né? Todo paciente com infarto agudo do miocárdio confirmado deve receber, com ou sem supra. E a enoxaparina, ela é feita na dose de ataque 30mg endovenoso, atenção, endovenoso em bolos, tá? Endovenoso, e depois, a partir daí, a gente vai fazer subcutâneo, 1mg quilo de 12 em 12. Lá no TEP, que a gente também usa a enoxaparina, já foi aprovado a gente fazer 1,5 mg quilo uma vez ao dia só furar uma vez. No infarto ainda não houve estudo mostrando que essa estratégia é segura e realmente não modifica a mortalidade. Então, por enquanto, a gente continua fazendo 2 furadas por dia, 1mg quilo de 12 em 12 no infarto, tá? Mas no TEP já foi provado que a gente pode fazer só uma furada, 1,5 mg quilo dia. Se o paciente tiver mais de 75 anos, a gente não faz esse bolus aqui, tá? Não faz, a gente vai fazer uma manutenção um pouquinho menor também, de 0,75mg quilo de 12 em 12. E se tiver, o grande problema da enoxaparina é a função renal. Então, se o paciente tiver clearance de creatinina entre 15 e 30, a gente ainda pode fazer, tá? Só que ao invés de 2 doses durante o dia, a gente vai fazer só uma, 1mg quilo dia. E se o paciente tiver clearance menor do que 15, aí realmente o indicado é não fazer, embora exista a possibilidade de monitorar o fator 10A, e aí a gente poderia fazer, tá? Vamos falar da heparina não fracionada. Então, heparina não fracionada é geralmente o anticoagulante que a gente vai escolher quando o paciente não pode usar a enoxaparina, geralmente por ser um paciente renal crônico. E aí, quando a enoxaparina é contraindicada, a gente vai usar ela na dose de ataque, 70 unidades quilo endovenoso, e depois a gente vai fazer uma dose de manutenção de 15 unidades, de 12 a 15 unidades por quilo hora. Tá? É feita na bomba de infusão contínua e ela necessita que a gente faça o controle através do TTPA. Então, a gente vai manter o TTPA no controle entre 1,5 e 2 vezes, entre 1,5 e 2,5 vezes o valor do controle. Tá? Saindo da terapia anticoagulante, já falamos da anti-isquêmica, antiagregante e anticoagulante, vamos para a terapia de reperfusão. E aí a gente tem duas, né? A terapia fibrinolítica e a angioplastia primária, que é a intervenção coronariana percutânea. Quem ganha entre as duas, você acha? Sempre a angioplastia, tá? Então a angioplastia é melhor, mas existe uma situação onde a terapia fibrinolítica ela se iguala, ela nunca passa, ela é nunca superior, mas existem algumas situações onde a terapia fibrinolítica ela se iguala à angioplastia, e aí a gente tem que entender essa situação, tá? Então, por exemplo, eu estou diante de um paciente que chegou com dor torácica, anginosa, ele tem um eletro mostrando um supra, sei lá, qualquer parede que você quiser. E o hospital onde eu estou não tem serviço de hemodinâmica, tá? Mas eu posso garantir que da hora que o paciente chegou até a hora que ele vai estar na sala, tem, sei lá, um serviço de hemodinâmica no hospital aqui da cidade. Ou pertinho, muito perto. Eu estou num povoado e tem na cidade central, na cidade sede, tem um serviço de hemodinâmica. E eu posso garantir que da hora que o paciente entrou no hospital até a hora que ele vai estar lá na mesa de hemodinâmica, vai dar só 120 minutos. Se eu puder garantir que vai dar só 2 horas, aí eu posso encaminhar o paciente para ele fazer o CAT. Tá? Então, o tempo é 2 horas. Então, estou num serviço que não tem hemodinâmica, vou ter que encaminhar o paciente, e agora, meu Deus, encaminho ou eu trombolizo aqui? Se eu puder garantir, em 2 horas, o paciente vai estar na mesa hemodinâmica fazendo angioplastia, eu posso encaminhar. E, geralmente, infelizmente, a gente não vai poder dar essa garantia, então o paciente vai acabar caindo na terapia fibrinolítica. Então, se eu não tenho serviço de hemodinâmica, eu não tenho como garantir o tempo porta-balão, né, que é o que a gente chama, o tempo da hora que o paciente entrou, não é da hora que você atendeu, é da hora que ele chegou no hospital, até a hora que ele vai estar na mesa de hemodinâmica,
Se esse tempo for 120 minutos, eu posso encaminhar. Se não posso garantir, é fibrinólise, ok? Então vamos começar falando da fibrinólise. A gente tem 3 opções. Então a gente tem a streptokinase, onde a gente vai fazer infusão em 1 hora, de 1,5 milhão de unidades. Ela causa hipotensão, existe toda uma monitorização, existe risco de reação. Então é a menos indicada hoje das 3, tá? A alteplase vem sendo bastante usada, justamente porque ela é um dos fibrinolíticos coringas, né? Aprovados para várias outras situações, então TEP pode usar alteplase, a AVC isquêmico pode usar alteplase, então acaba que nos serviços públicos, principalmente, onde geralmente só pode comprar um fibrinolítico, eles escolhem a alteplase. Então ela é feita uma infusão ao longo de 1h30. Você faz primeiro uma dose bolos de 15 mg, depois uma dose de 0,75 mg quilo em meia hora e depois meio mg quilo em 1 hora. E no caso da tenecteplase, a gente vai ter uma dose única que depende do peso, né? Então geralmente a gente faz aquela relação de que a dose vai ser o dobro do peso. Não é exatamente assim, tem uma tabelinha de peso, tá? E de dose. Então, geralmente abaixo de 60 quilos, o paciente vai fazer 30 miligramas, de 60 a 70 faz 35, de 70 a 80 faz 40 mg, de 80 a 90 o paciente faz 45 mg e acima de 90 kg ele vai fazer 50 mg. Então tem essa tabelinha, depois você dá uma olhada para conferir, tá? Até para ver se essas informações que eu passei estão certas, mas acredito que sim. Então você vai fazer a relação com o peso e aí para paciente maior de 75 anos a gente vai fazer essa mesma relação, só que é a metade da dose, ok? Quais são as contraindicações dos fibrinolíticos? Vamos lá, vamos pensar aqui agora quando que eu não posso usar o fibrinolítico. Então são 7 situações assim absolutas que eu não posso nem pensar em usar. Então para a gente lembrar, eu vou te contar a história de Cisane. Cisane era uma menina, sabe, mal comportada, malvada, ficava correndo para lá e para cá, para lá e para cá, e ela usava um sapato, esse sapato aqui escorregava, rapaz, no chão, né? Cisane ficava correndo para lá e para cá, e o pai de Cisane ficava sempre falando com ela: Cisane malvada, tu cai. E ele falava 3 vezes: tu cai, tu cai, tu cai. 3 vezes: Cisane malvada, tu cai, tu cai, tu cai. E você vai se lembrar disso para lembrar quais são os 7 fatores mais importantes que contraindicam absolutamente fibrinolítico, tá bom? Quais são eles? Então, Cisane malvada, lembra, tu cai, tu cai, tu cai. Se sangramento intracraniano prévio, qualquer sangramento na vida que o paciente teve no crânio. SA, de sangramento ativo, tá? NE, de neoplasia de sistema nervoso central. MALVA, de malformação vascular, então malformação arteriovenosa, que pode também ter risco de sangramento. Aí a gente vai para o DA, né, que é a dissecção de aorta. Se o paciente pode ter uma dissecção de aorta, a gente não vai fazer, porque vai aumentar o risco de sangramento. E o TUCAI, por que 3 vezes, né? Então, o TC, a gente separa aqui, TC, que é trauma craniano, ou de cabeça, ou de face, 3 vezes, porque é nos últimos 3 meses, e o AI de AVC isquêmico nos últimos 3 meses. Então, lembra aí dessa frase, não sei se faz sentido para você, mas se você também encontrar outra maneira de que isso faça sentido, você pode também criar o seu mnemônico aí. Então, lembra desses 7 fatores. Temos outros? Temos uso de anticoagulantes, que é relativo, outras situações em que é relativo gravidez, mas esses são os absolutos. Então, esse aqui você tem que sempre se lembrar e perguntar na emergência para saber se o paciente tem ou não contraindicação. As demais você vai pesar, então existe a possibilidade de fazer, mas nessa aqui não tem, está proscrito, não pode fazer fibrinólise, ok? Vamos falar agora de quando o paciente teve a reperfusão. Então, fiz a trombólise ou até angioplastia, como que eu sei que funcionou? Quais são as evidências de que a reperfusão ela aconteceu, de que eu tive sucesso na minha terapia? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente vai avaliar alguns critérios que são, primeiro, melhora da dor e estabilidade, essa estabilidade elétrica e hemodinâmica. Então, o paciente que tem, refere que a sua dor melhorou, então importante a gente até graduar. Então, gradua antes, uma nota de 1 a 10, ou então naquela escala visual da dor, a gente pode perguntar para o paciente como que estava antes e como que está agora, tá? E a estabilidade é importante também. A redução de 50% do supra, então a gente pode fazer isso de 2 maneiras. Ou a gente pega o supra maior, então o paciente tinha um supra em D2, D3 e AVF, mas o maior era o supra de D3. Então a gente pega o supra de D3 antes e no novo eletro. Lembrando que esse novo eletro deve ser feito, idealmente,
cerca de 90 minutos depois da trombólise, ok? Então, fez a trombólise, 90 minutos depois eu faço o eletro, e se tiver baixado mais de 50% desse maior supra, ou outra forma também de fazer é somando todos os supras que eu tenho. Então, eu tenho um supra de D2 que tem 3 milímetros, um supra de D3 que tem 4 milímetros e um supra de AVF que tem 3 milímetros. Eu somo todos e aí eu somo novamente nesse novo eletro depois de 90 minutos, e se eu tiver uma redução de mais de 50%, eu também tenho um critério de reperfusão positivo. Outro é o pico precoce dos marcadores. Então, se eu tive um aumento, né, muito rápido da troponina ou de outro marcador, e as chamadas arritmias de reperfusão, sendo que a mais importante delas é o ritmo idioventricular acelerado, também chamado de RIVA. Tá? Se o paciente ele teve, né, esses critérios de reperfusão, um deles ou todos, o principal, né, talvez seja essa redução do supra, se houve, né, essa redução, e se a gente tem esses critérios de reperfusão presentes, o paciente vai fazer cateterismo? Vai fazer. Ele vai fazer o cateterismo de maneira eletiva. E que eletivo é esse? Daqui a 3 meses? Não, no mesmo dia. Idealmente, entre 6 e 24 horas. Então, até 24 horas depois do episódio, o paciente vai fazer um CAT. E se ele não apresentou esses critérios de reperfusão, aí ele vai de imediato fazer uma angioplastia de resgate. Não é chamada de primária, porque não foi a primeira, né? Não foi uma angioplastia tomada como primeira conduta, mas aí a gente chama de resgate, ok? Esse aqui é um eletro que mostra, né, não é exatamente uma taquicardia, mas é um ritmo ventricular. Perceba que a gente tem batimentos constantemente, com QRS largo, tudo muito alargado. A gente não vê facilmente, né, a presença de onda P. Quando ela aparece, a onda P dissociada. É um ritmo idioventricular, que a gente chama um ritmo de escape ordenado pelos ventrículos, e que é de maneira acelerada, porque o normal é de 8 a 40 do ritmo idioventricular. Então, quando ele está acima de 40 até 100, a gente chama de ritmo idioventricular acelerado. Quando está acima de 100 é taquicardia ventricular. Então, aqui a gente está diante de um ritmo idioventricular acelerado. Então, paciente fez trombólise. Daqui a pouco no monitor eu olho e vejo esse traçado aqui. O que é que eu vou fazer? Vou mandar urgente para o cateterismo? Vou fazer outra dose de trombolítico? Não, né? Não é à toa que se chama RIVA, né? Então você pode comemorar RIVA. Por quê? Porque é uma arritmia de reperfusão, é um bom sinal, é um sinal de que a trombólise funcionou, tá? E em relação à angioplastia primária, tá? Então aqui não é uma aula que esteja focada para as estratégias de uma sala de hemodinâmica. Então aqui a gente está falando das estratégias que são tomadas inicialmente pelo médico na sala de emergência. Então aqui a gente só vai tocar nos principais pontos, ok? Sendo que pontos mais específicos das estratégias de hemodinâmica a gente não vai abordar aqui nessa aula, obviamente. Então, lembrar que a angioplastia primária é a primeira escolha, sempre que puder ser feita. O tempo porta-balão ideal é de 90 minutos, mas o aceitável, digamos assim, né, dá para fazer em até 12 horas, mas o ideal é o mais precocemente possível. Se puder fazer em 90 minutos, excelente. Agora, após 12 horas eu posso fazer, se o paciente tiver sintomas ainda depois de 12 horas, ou estiver instável, o grau de recomendação é 1, tá? Se o paciente vai entre 12 a 48 horas, mas ele está assintomático, aí o grau de recomendação é 2A para se fazer. Ou seja, pode-se fazer, mas existe uma certa controvérsia quanto ao benefício. E após 48 horas, se o paciente está assintomático, aí, meu amigo, é classe, né, de recomendação, o grau de recomendação 3, ou seja, contraindicado. Então, eu não vou fazer angioplastia primária. Mas o paciente vai ter que fazer um cateterismo? Vai ter que fazer, tá? Ele vai ter que passar por uma angiografia, mas não necessariamente vai ter que fazer a angioplastia, tá? O melhor acesso é o acesso radial e o melhor stent é o farmacológico. Então, essas devem ser as estratégias, a não ser que, por experiência do profissional, ele prefira um outro acesso ou por alguma contraindicação, se prefira usar um stent comum, ok? Vou deixar aqui para fechar a aula um modelo de prescrição. Então, eu quero que você se lembre do Monabicha, tá? Então, o Monabicha vai ajudar você a lembrar de cada item, ok? Da prescrição. Então, anota aí. Então, M vem de monitorização e morfina. Então, lembrar da morfina,
que é uma ampola de 10 mg por ml, a gente vai diluir 9 ml de soro fisiológico e vai tirar 2 ml e infundir lentamente. Lembra de colocar na prescrição a critério para não ser feita desnecessariamente, é só quando o paciente realmente necessitar. Então a morfina é em último caso, quando o nitrato e o beta-bloqueador, se for necessário o beta-bloqueador, não funcionarem. Então, o O de oxigênio. Então, lembrar, não oferecer oxigênio para todo mundo, é só se saturação é menor que 90%. Geralmente a gente vai começar aí com catéter nasal, mas se o paciente necessitar de um suporte maior, a gente pode oferecer, obviamente. N de nitratos. Então, isordil, que é o de nitrato de isosorbida, sublingual 5 mg a critério. E se o paciente estiver diante de uma emergência hipertensiva, a gente pode usar a nitroglicerina tridil, né, na diluição que a gente falou, ok? O A vem de AS, então não esquecer, todo paciente suspeitei de infarto tem que entrar com ácido acetil salicílico 100 mg, 3 comprimidos. Então, mastigar 3 comprimidos na hora que chega. A primeira coisa, talvez, o primeiro medicamento tem que ser dado. B vem de beta-bloqueadores. Então, eles devem ser colocados aí nas primeiras 24 horas, não precisa de uma urgência muito grande. E a gente pode usar aí o atenolol, por exemplo, via oral, de 12 em 12, 25 mg. E se o paciente estiver diante, a gente vai diante de um ataque à arritmia, né, associada a um infarto que necessite um controle de frequência, por exemplo, a gente pode usar o metoprolol venoso, 5 mg a critério médico. Okay? O I vem de IECA, né, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Um exemplo é o captopril, 25 mg de 8 em 8. A gente tem o C, que representa o clopidogrel, mas poderia ser qualquer outro antiagregante, o ticagrelol ou o prasugrel. Aqui só um exemplo, 75 mg, 4 comprimidos. Se a gente fizer aquela dose de 300 mg, que é quando o paciente vai trombolizar ou ele vai fazer um CAT depois de 6 horas, ou se o paciente for fazer um CAT em menos de 6 horas, aí a gente usa uma dose de 600 mg, que são 8 comprimidos de 75. O H vem de heparinas, então enoxaparina, nossa primeira escolha, 30 mg endovenoso, em bolos, e depois, se o paciente tiver mais de 75 anos, a gente não faz essa dose em bolos, e aí depois a gente vai fazer uma dose de manutenção de 1 mg quilo de 12 em 12 subcutâneo, ok? Não precisa controle de TTPA na enoxaparina. Lembrar que paciente com clearance de creatinina menor do que 30, entre 15 e 30 precisa de ajuste, e abaixo de 15 a gente não faz. E o A, para fechar aqui nosso mnemônico, é de atorvastatina, mas pode ser qualquer outro, né? Qualquer outra estatina. Recomendo-se estatinas potentes na dose máxima. A atorvastatina, inclusive, a gente pode usar até 80 mg. Aqui coloquei como 40, mas a gente pode usar aí 80 mg via oral uma vez ao dia. Tem a rosuvastatina também, que é uma estatina muito potente. A gente sabe que muitos serviços só tem a simvastatina, então ela pode ser também utilizada, embora o risco de efeitos adversos seja maior, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no início, se você tiver alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se você tiver vergonha, né, de colocar aí embaixo, você pode mandar no direct, que a gente vai fazer uma sessão para sanar algumas dúvidas também e para falar um pouquinho, né, sobre os feedbacks que foram dados a essa aula, ok? A gente vai ter mais sessão, então fique atento aí, você pode receber no e-mail a notificação de outras sessões que a gente for realizar, ok? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, e agora é continuar revisando, é continuar aprendendo. Medicina é assim mesmo, é dinâmico, então a gente tem que continuar se atualizando sempre, tá bom? Muito obrigado a todos e valeu, continuem estudando.